Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre futebol holandês, né? Nós ficamos aí algumas semanas afastados graças à questão do coronavírus, né? O coronavírus atrapalhando demais o mundo do futebol. Não foi diferente na Holanda, né? O campeonato holandês está paralisado desde a primeira quinzena de março e ficou aí durante esse mês e uma semana, sem uma definição exata, né? Sem a gente saber exatamente o que ia acontecer com o resto da temporada. Foram adiando, adiaram ali primeiro por um período pequeno, depois adiaram por um período maior, até que nessa terça-feira foi tudo adiado até o dia 1º de setembro, e aí ficou impossível de você terminar o campeonato, né? Essa definição foi do primeiro-ministro da Holanda, então o governo holandês decretou na última terça-feira, no dia 21 de abril, aliás, que nenhum evento de grande porte pode acontecer na Holanda até o dia 1º de setembro, e isso impossibilitou o futebol de acontecer até lá. Então, no vídeo de hoje, eu acho que não vai ser tão grande assim, vai ser um vídeo mais curto. A gente vai é, dar um raio-x aí de como que ficou o campeonato, como que as coisas foram é, decididas pela federação. Foi uma situação bem polêmica e bem é, confusa ainda pra gente. E o que pode acontecer no futuro, tá? O campeonato holandês ainda não acabou. A gente tem times que vão ir é, à justiça, vão recorrer aí aos tribunais, primeiramente os tribunais esportivos da UEFA e sei lá, de repente até uma justiça comum aí, dependendo do nível de empenho deles. A gente já tem dois times praticamente certeza que vão fazer isso, né? Então vamos lá, então. Vamos dar a linha do tempo aí do que aconteceu. Já falei, na terça-feira o governo anunciou que não ia ter mais nenhum jogo de futebol, nenhum evento de maneira geral, né? Mas pra gente interessam os jogos de futebol até o dia 1º de setembro. No mesmo dia, a KNVB já soltou um comunicado e falou que não tinha mais o interesse de continuar o campeonato, até porque se tornava inviável, né? Restam 8 rodadas na primeira divisão e 9 rodadas na segunda divisão. Então você precisaria ir de pelo menos um mês para fazer com todos os jogos corridos, né? E seria muito difícil voltar com jogos no domingo e na quarta, sendo que os times estão sem treinar aí por muito tempo. Então, na terça-feira a gente já tinha certeza de que o campeonato não ia voltar, né? Praticamente certeza, só faltava o anúncio oficial. Ah, isso levava a KNVB a ficar com um pouquinho de medo das punições da UEFA. A UEFA tinha falado na semana passada de que os campeonatos que decidissem parar sem completar as suas temporadas não estavam livres de punições. Então poderiam ter exclusões de competições europeias, poderiam ter punições em dinheiro, que é uma situação bem complicada para os times no momento atual, né, da questão econômica, né? Os times vão ter que batalhar bastante para sobreviverem aí nesses meses pós-coronavírus. E esse medo levou a KNVB a postergar um pouquinho essa decisão com os clubes. Então, na terça-feira foi anunciado que não teria futebol até setembro. Na quinta-feira, a KNVB se encontrou com a UEFA, comunicou o desejo de encerrar o campeonato e a UEFA deu positivo. Falou: não, se você quer terminar o campeonato, termine. Comigo tá tudo tranquilo, eu não vou aplicar nenhuma punição extra aí para vocês. Isso aconteceu. E aí na sexta-feira veio o grande momento, que foi a reunião da KNVB com todos os 34 times profissionais da Holanda. Essa reunião tinha então a missão aí de esclarecer os caminhos que a Eredivisie iria tomar quanto a três questões principais, né? Decisão do título, decisão de vagas em competições europeias e decisão de promoção
e rebaixamento. Vamos falar então o que aconteceu com cada uma delas. Sobre o título, ficou decidido que a Eredivisie 2019-2020 não terá um campeão. Então não fica nem com a Ajax, nem com a AZ. Né? O título simplesmente não é dado para nenhuma das equipes. E o que os times acharam disso? Os times ficaram bravos. Os dois envolvidos aí nessa questão, tanto a Ajax como a AZ, estão um pouquinho insatisfeitos com essa decisão. O Ajax está mais insatisfeito porque é o time que liderava a Eredivisie naquele momento. Né? Qual que é a situação detalhada? Melhor dizendo, os dois times estão empatados em pontuação, mas o Ajax tem um saldo de gols melhor do que o do AZ Alkmaar. Então, no momento, o Ajax está classificado à frente do AZ e por isso jogadores, o Ten Hag, que é o treinador, enfim, essa galera já deu declarações aí a jornais dizendo que para eles o Ajax merecia ser campeão, né? Afinal, foi o time que, entre aspas, né, terminou na frente, foi o time que tem a melhor campanha até agora. Então, para esses personagens aí, quem merecia o título era o Ajax. Importante, o Ajax não divulgou nenhum comunicado oficial falando que não aceita a decisão e que vai entrar com recurso contra a UEFA, contra a KNVB, aliás. Então, oficialmente, o Ajax não se opôs à decisão, mas Tadic, Ziyech, Ten Hag, todos esses jogadores, os dois jogadores principais do time e o treinador, já falaram que não gostaram dessa decisão. Então fica ali aquela cutucada, né? Aquela reclamação bem de leve por parte do time de Amsterdã. O AZ também não concordou, e qual que é o ponto que o AZ se baseia? Nos confrontos diretos. O AZ venceu os dois jogos contra o Ajax. Venceu em Alkmaar e venceu em Amsterdã. Né? Então, e estava também numa fase melhor. Então o AZ tem motivos para acreditar que poderia, no mínimo, brigar pelo título até a última rodada. Então, esse é o cenário. Os dois times acabaram ficando incomodados com a decisão da KNVB. Diferente do Ajax, o AZ soltou uma nota oficial falando que não concorda com as decisões da Federação Holandesa, mas não teve ainda nenhuma notícia de que o AZ vai entrar com recurso na justiça ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, enfim, por enquanto são só reclamações, são só insatisfações, melhor dizendo, mas não tem nenhum processo legal, nem nada de mais sério correndo nessa luta, nesse espectro aí contra a KNVB. Né? Enfim, ficam aí as informações, as notícias, vocês podem escolher qualquer um dos lados. É uma situação muito polêmica mesmo, mas a KNVB optou pela neutralidade e talvez nesse caso a neutralidade seja realmente a melhor das escolhas para a KNVB. Vamos para o próximo assunto, que é um assunto que já deu um pouquinho mais de trabalho, né? A questão das vagas em competições europeias, como foi decidido. A KNVB então decidiu que as vagas em competições europeias seriam distribuídas de acordo com a classificação da Eredivisie no momento em que o campeonato foi interrompido. Importante só eu mencionar aqui, a KNVB decidiu. A KNVB decidiu, não teve votação para essas duas situações. Quem decidiu tudo isso foi a Federação Holandesa. Os times estavam reunidos em videochamada para receberem todos a notícia ao mesmo tempo, mas eles votaram exclusivamente na questão do rebaixamento. Não teve votação para
para nenhuma dessas outras duas ocasiões. E a própria votação para o rebaixamento acabou não importando de nada, já vou explicar. Mas voltando à questão das competições europeias, a federação então decidiu isso. Todas as vagas elas seriam distribuídas de acordo com a classificação atual do campeonato. Então, como ficou? São 2 vagas para a Liga dos Campeões, na Holanda tem direito a 2 vagas para a Liga dos Campeões. O Ajax, que é o atual líder do campeonato, ficou com a melhor vaga, que a gente ainda não sabe para qual fase que é. Por quê? Tem uma situação bem específica. Se o campeão da Liga dos Campeões dessa temporada já estiver garantido na próxima Liga dos Campeões pela sua competição doméstica, pela sua liga local, o Ajax vai direto para a fase de grupos. Agora, se o campeão da atual Liga dos Campeões não estiver garantido na próxima edição da Liga dos Campeões, aí o Ajax vai ter que disputar um playoff. Então ainda não tem definição sobre qual fase que o Ajax vai entrar na próxima Liga dos Campeões. O que a gente sabe é que ele ficou com a melhor vaga holandesa para a próxima edição da Champions League. A gente não sabe nem se a Champions League atual vai terminar, então é ainda um cenário muito obscuro para o Ajax, só mesmo esperar as próximas notícias, aí, as próximas semanas, e ver quais que vão ser os rumos que a competição vai tomar. O outro time garantido na Liga dos Campeões é o AZ. O AZ já tem a certeza que vai ter que jogar playoffs, né? Sobre a Europa League, aí vem uma complicação um pouquinho maior. A Holanda tem direito a 3 vagas para a Europa League, né? Uma delas, a vaga na fase de grupos da Europa League, era destinada ao campeão da Copa da Holanda. O terceiro colocado da Eredivisie ganhava uma vaga na terceira pré-eliminatória da Europa League. E o quarto, aliás, a quinta vaga da Holanda na Europa League era disputada num play-off entre o quarto e o sétimo colocados do campeonato. E essa era a anatomia geral das vagas da Europa League no futebol holandês. Como que a KNVB decidiu que elas vão ficar agora? O terceiro colocado da Eredivisie ficou com a vaga da Copa da Holanda. Então, o terceiro colocado da Eredivisie tem vaga garantida na fase de grupos da Europa League. Quarto colocado, esse time é o Feyenoord, né? O terceiro colocado é o Feyenoord. O quarto colocado da Eredivisie, que é o PSV, ficou com a vaga que antes era do terceiro colocado. Então o PSV já está garantido no playoff na terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League. E a vaga do playoff nacional para a segunda pré-eliminatória da Europa League ficou com o Willem II, que é o quinto colocado. E aí vem a grande polêmica dessa situação. O Willem é o quinto colocado com 44 pontos. O Utrecht é o sexto colocado com 41 pontos. Mas o Utrecht tem um jogo a menos do que o Willem. Então o Utrecht está 3 pontos atrás do Willem na classificação, mas tem um jogo a menos, né? E aí é que vem a grande questão, né? O Utrecht ficou completamente insatisfeito com essa decisão e ainda tem um agravante, né? Para essa insatisfação do Utrecht. O Utrecht estava classificado para a final da Copa da Holanda. O Utrecht jogaria a final da Copa da Holanda contra o Feyenoord. Né? A final da Copa da Holanda também garante uma vaga na Europa League. Então o Utrecht tinha a possibilidade de se classificar para a Europa League vencendo a Copa da Holanda, ou de, obviamente, ultrapassar o Willem II na classificação, o que não parecia nada difícil naquele momento do campeonato. O Utrecht é muito provavelmente o time mais prejudicado por conta dessas decisões da KNVB e já deixou claro que vai entrar com recurso nos tribunais da UEFA contra essa decisão da Federação Holandesa de Futebol. Então, nesse aspecto, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, né? É realmente uma situação muito polêmica, eu acho que não
não tem como negar, né, que, que não é uma situação fácil de você decidir. Uh, né, como eu mencionei, o Trash foi prejudicado em duas frentes, né, ele perdeu a chance de disputar a vaga da Europa League na Copa da Holanda e perdeu também, de certa forma, a chance de ir para a Liga Europa no campeonato holandês, porque tem um jogo a menos, né? E aí você pensa, e se o Trash ganhasse o jogo, mas o Trash ia jogar com a Ajax, então é um jogo difícil. Enfim, é uma situação bem complicada realmente, é muito polêmico esse aspecto aí. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Uh, Sinceramente, não tem nenhuma tendência, né, que a gente possa opinar. Parece que é uma causa difícil para o Trash vencer, pensando em meios jurídicos, né? Mas, de certa forma, quando você olha, é válido, é justo, né, o Trash buscar essa vaga no tribunal. Então, vamos esperar. Uh, é apenas isso que resta fazer. É uma situação bem difícil mesmo, tanto para a federação como para o tribunal e, obviamente, para o Trash, que é o time que tem o seu destino em jogo, né? Vamos então para o último aspecto, né, para a última decisão que a KNVB teve que tomar com relação à Eredivisie e que não foi menos polêmica do que todas as outras, né? E aí a gente tem uma série de fatores que são polêmicos, né? Questão do rebaixamento e da promoção. Chegando na sexta-feira, a gente tinha dois cenários que os times poderiam escolher por apoiar, que era o primeiro cenário, né, o cenário de você não rebaixar ninguém, não rebaixar e nem promover ninguém. O segundo cenário, que você consideraria a classificação atual como uma classificação final. Então você rebaixaria o Adam e o RKC e promoveria o Cambur e o Graafschap, né? Essa era a situação. O que a KNVB fez? Democracia. Vamos fazer uma votação entre os 34 times para decidir aí o que vai acontecer. A KNVB fez a votação. E o que aconteceu? Dos 34 times, 16 foram a favor da promoção e do rebaixamento de acordo com a classificação atual. Então, 16 times queriam que o Adon Den Haag e o RKC fossem rebaixados e que o Cambur e o Graafschap fossem promovidos. 9 times foram contrários a essa decisão, então apoiaram a manutenção de todas as equipes na primeira divisão e a manutenção consequente de todas as equipes na segunda divisão. E os outros 9 times foram neutros, ou seja, não quero escolher. Literalmente foi essa a decisão desses times, eu não quero escolher. O próprio presidente do PEC, que foi um dos times que votou neutro e que explicou o seu voto neutro, falou isso. Ele disse, não é a nossa missão decidir o futuro dos times. A missão de fazer isso é da KNVB. Então, quem decida que seja a federação. Ponto. O que aconteceu? Aparentemente, o que aconteceu? Todos os votos neutros teriam sido contados como votos a favor da manutenção dos times. Então, isso ainda não foi confirmado e nunca vai ser confirmado pela KNVB, mas saiu em alguns jornais que o diretor da federação, o cara que estava lá naquele momento, que é o senhor Erik Rude, ele contou os 9 votos neutros junto dos 9 votos a favor pela manutenção. Então a votação na cabeça dele teria ficado 18 para a manutenção dos times na primeira divisão e na segunda divisão também, contra 16 que queriam o rebaixamento e a promoção. Dessa forma, foi anunciado então que não haverão rebaixados nessa edição da Eredivisie, como também não haverão promovidos nessa edição da Erste Divisie. Essa foi a decisão mais chocante
que aconteceu na última sexta-feira, né? Praticamente todo mundo que poderia ficou bravo com isso, né? Os únicos times que não se manifestaram contrários a essa situação foram os dois beneficiados, né? O Adel Den Haag e o RKC Waalwijk, mas o resto, absolutamente todo mundo ficou bem desapontado. Muitos torcedores xingaram a KNVB de todas as maneiras possíveis. O treinador do Cambuur foi um personagem que se manifestou muito fortemente, né, criticou de forma bem veemente as decisões da KNVB, chamou tudo isso que aconteceu de a maior vergonha da história do esporte holandês. Enfim, né, é uma decisão bem polêmica. Não tanto pela decisão em si, mas eu acho que mais ainda pela forma, né? Você faz uma votação, você chama os times para fazer a votação, você tem um resultado na votação e você escolhe o contrário, né? E ainda depois surge essa justificativa de que você considerou os votos neutros como votos contrários, sendo que voto neutro é voto neutro, né, cara? Você não precisa nem explicar que voto neutro é voto neutro. Isso é uma situação básica. Uh, muitos presidentes que estavam na videoconferência reclamaram também da maneira como foi anunciada a decisão. Então, o, o presidente, o diretor, aliás, da KNVB, deu a decisão e 5 segundos depois ele desligou a videochamada. Então ele não explicou nada, ele não ficou aberto a dúvidas, a questionamentos, nem nada disso. Foi assim, foi realmente uma situação bem triste o que aconteceu, né? Porque a gente sempre considera o futebol holandês como não o melhor futebol do mundo, né? Nem nada assim maravilhoso, mas um lugar onde as coisas são levadas mais a sério, onde são mais organizadas, onde a gente não tem tantos erros de arbitragem, né? Onde o VAR funciona muito bem. E aí quando você tem uma decisão importantíssima, né, que mexe com a vida dos clubes de uma maneira muito forte. A gente tem o Adel Den Haag, que é um time que foi comprado alguns anos atrás, que tem um capital chinês investido nele. Se o Adel Den Haag fosse rebaixado, era um, um tombo um pouquinho grande, né, para as ambições que o time tinha há alguns anos atrás. Cambuur e Graafschap, né, são times pequenos, vai. Se eles conseguissem uma temporada na Eredivisie, seria um ganho muito bom em termos de receitas. O Cambuur fez uma temporada incrível. O Cambuur estava a 11 pontos à frente do primeiro time fora da zona de promoção automática da segunda divisão. 11 pontos restando 9 rodadas, né? É praticamente impossível que o Cambuur não subisse, né? Você pensa do lado da Eredivisie agora, o RKC. O RKC está na lanterna do campeonato desde a primeira rodada, né? O RKC está, meu Deus, 11 pontos também, ó. Sim, 11 pontos. Também 11 pontos atrás do primeiro time, fora da zona de rebaixamento. Então são situações muito óbvias, né? São coisas que fatalmente iriam acontecer. Pelo menos a queda do RKC e a promoção do Cambuur eram coisas que já estavam praticamente sacramentadas. E foram sacramentadas pelo voto dos times. E aí vem a KNVB e decide exatamente o contrário daquilo que todo mundo esperava. É um pouquinho chocante, é uma situação um pouquinho difícil de entender às vezes e que gerou muita polêmica. Os dois times da segunda divisão já deixaram claro de que são contrários às decisões da KNVB. O Graafschap ainda não li nenhuma menção de que eles iriam entrar com o processo, mas o Cambuur vai entrar. Saiu uma notícia ontem que vários advogados já contataram o Cambuur, que querem ajudar o time nesse processo. Então a gente pressupõe que não é uma causa tão difícil assim. Se a gente tem tantos advogados interessados, é porque existe sim uma experiência para a equipe de Leeuwarden.
Se existe para a equipe de Leeuwarden, existe também para a equipe de Doetinchem, existe também para o De Graafschap. Então, vamos ficar ligados, ainda tem muita coisa para acontecer nesse sentido, tá? Esses processos demoram, a gente sabe que não é questão de 1, 2 dias, são semanas, possivelmente meses, né? Tudo depende de como as coisas vão acontecer no futuro. Mas enfim, uma coisa que eu posso garantir para vocês é a seguinte: tem muita gente insatisfeita ainda na Holanda, muitos clubes que estão questionando o que a KNVB está fazendo com o futebol holandês, se eles podem ou não confiar na Federação Holandesa, se eles podem acreditar que o melhor possível está sendo feito para eles. E estão pensando aí no futuro, né? A gente sabe que as coisas vão ser bem complicadas aqui para frente com relação à questão econômica. Não preciso nem recordar aqui que os times pequenos do futebol holandês são muito vulneráveis. Então a gente já viu o Roda reclamando de insuficiência financeira alguns meses atrás. O Dordrecht estava questionando a sua manutenção no futebol profissional, né? São vários casos no próprio passado, né? Não preciso nem recordar o RBC, o AGOVV, o Vendam, as últimas equipes aí que faliram. A gente teve 2 equipes falindo na mesma temporada da segunda divisão, que foi uma situação bem triste para o futebol holandês. Isso não faz tantos anos, isso há menos de 10 anos, né? Então, é realmente um período de muitos questionamentos assim para todas as equipes. Vamos esperar aí o que vai acontecer, mas com certeza vocês podem esperar aí muitas reviravoltas aí para as próximas semanas, né? Só para não deixar passar aqui então a nossa oportunidade, vou mencionar alguns casos curiosos que aconteceram nas divisões amadoras do futebol holandês, também envolvendo equipes nesse sentido. Então são 3 casos bem rapidinhos aqui que eu vou citar para vocês, de divisões menores e como o coronavírus vai influenciar a vida dessas equipes, né? Algumas para o bem e outras para o mal. O primeiro caso, então, é o do Aquiles, que é o caso mais engraçado. Acho que todo mundo lembra do RKSV Aquiles 1929, uma equipe que era do futebol amador, subiu para a segunda divisão, que é profissional, ficou alguns anos na segunda divisão do futebol holandês, até que foi rebaixado justamente no primeiro ano em que a gente teve a promoção da Tweede Divisie para a Eerste Divisie. Foi o ano que subiu o Jong AZ e caiu o Aquiles, né? E daí, depois disso, o Aquiles entrou literalmente em parafuso. Ele caiu, sofreu ali vários rebaixamentos seguidos. E nesse ano, o Aquiles está na Hoofdklasse Zaterdag A, que é precisamente a 5ª divisão do futebol holandês, né? E qual que era a situação do Aquiles? O Aquiles tinha 1 ponto ganho em 20 jogos, estava na lanterna do campeonato e não tinha a mínima chance de se manter na divisão. Mas, isso ainda mais ou menos um mês atrás, a KNVB tinha publicado, né, uma notícia de que todas as divisões amadoras foram canceladas e não haverá promoção nem rebaixamento entre nenhuma delas. Então, a crise do coronavírus, né, vai trazer casos nesse sentido. O Aquiles com 1 ponto em 20 jogos, tomando quase 100 gols, fazendo pouco mais do que 10, não vai ser rebaixado. Né? E aí tem casos contrários também, por exemplo. Na Derde Divisie, que é justamente um nível acima dessa divisão, na 4ª divisão, nós temos 2 casos bem emblemáticos, né? Um deles é o do Os 1920, uma equipe amadora da mesma cidade do Top Os, que joga na 2ª divisão, que era líder de uma das classes da Derde Divisie, tinha mais de 10 pontos, né? Tinha 14 pontos, se eu não estou enganado, de vantagem para o segundo colocado, para o Jong ADO Den Haag, e graças a essa situação
não vai conquistar a sua promoção, né? É uma situação bem triste para o time. O time até postou alguma coisa nesse sentido, de que estava vendo alguma maneira de entrar com um pedido para subir, só que isso é muito complicado, né? Porque para subir você precisa de alguém que caia, né? E aí já é uma situação difícil você obrigar um time a cair. Agora, o caso que vem na sequência, ele é muito curioso e ele é um pouquinho mais fácil nesse sentido, né? É a situação do Uns Snake, que é outro time da Eredivisie, mas é de uma outra classe da Eredivisie, joga em outro grupo, né? Como a gente pode explicar. E o Ons Snake estava na vice-lanterna do campeonato, estava 10 pontos atrás do primeiro time, fora da zona de rebaixamento direto, e já tinha tomado praticamente como certo o rebaixamento, né? E tinha começado a organizar as coisas para a próxima temporada, já pensando na quinta divisão. Então falou, não, nós vamos cair, beleza, vamos organizar aqui, vamos trazer jogadores mais baratos, né? Vamos rever custos desnecessários, toda aquela situação burocrática relativa à economia, né? E justamente, né, nas semanas passadas, a gente teve esse anúncio da KNVB que congelou todas as divisões, né? Cancelou a temporada, não vai mais ter rebaixamento e promoção entre nenhuma dessas divisões. Só que o Snake não concordou com isso. Muito pelo contrário, ele foi à KNVB, ele já entregou um documento à KNVB pedindo o seu próprio rebaixamento. Né? É uma coisa até difícil de acreditar pra gente, mas faz muito sentido para o time do ponto de vista econômico. O que o Snake quer é evitar que aconteça com ele o que aconteceu com o Aquiles, por exemplo. Né? Aquiles era um time que não estava preparado para jogar uma terceira divisão e aí não conseguiu se manter e depois foi naquele embalo de ir descendo todas as divisões possíveis em todas as temporadas. O Snake não tem mais condições de jogar a quarta divisão, então ele entregou um pedido para a KNVB e falou: ó, eu quero jogar a quinta divisão, eu tenho tudo preparado economicamente para jogar a quinta divisão. Eu lamento, eu tenho uma vaga na quarta, mas eu não consigo, eu quero ser rebaixado. Essa é a atitude do Ons Snake, que é muito curiosa para a gente que não está acostumado com isso, mas nem é tão incomum assim no futebol holandês, principalmente no início da era profissional, quando a gente ainda tinha promoção e rebaixamento entre as divisões amadoras e profissionais, isso anos 60, muito tempo atrás. Isso acontecia algumas vezes, né? Então aconteceu, assim, algumas temporadas de a gente ter times terminando, por exemplo, na 15ª posição de um campeonato com 19 times e ao final da temporada eles não decretarem falência, mas eles irem à KNVB com um pedido para se desligarem do futebol profissional e retornarem ao futebol amador, justamente porque eles já entenderam que não têm condições de se manterem naquela divisão. Essa é a situação do Ons Snake. O Ons Snake é um time da 4ª divisão nacional que está exigindo da KNVB o seu próprio rebaixamento para a 5ª divisão, né? Enfim, galera, eu achei que o vídeo ia ser curto, mas não foi curto, foram 33, 34 minutos agora falando sobre o futebol holandês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem ligados aí nos próximos dias. Como eu falei, a gente vai ter muita coisa acontecendo, provavelmente, né? Nós temos toda essa questão dos times que vão recorrer, né? Qual que vai ser o resultado aí desses processos, o que os times que podem vir a ser prejudicados vão fazer. Então, se o Cambur ganhar a causa, será que o RKC vai recorrer também? O que vai acontecer com o futuro da Eredivisie? A gente não gosta de que as coisas aconteçam fora do campo, mas inevitavelmente a gente vai ter capítulos fora do campo nos próximos meses, então fiquem ligados. Possivelmente, se houver alguma novidade importante, alguma novidade de grande porte, a gente vem aqui comentar mais um pouquinho sobre. Beleza, galera? Conto com a participação de vocês nos comentários.
deem aí sugestões, críticas, né, elogios, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente fica muito feliz, beleza? Abraço então para vocês e até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, mas eu posso afirmar para vocês que ele vai acontecer, beleza? Abraço e até mais.